Olá, amigos. Uma boa noite a todos os seguidores da página Espiritismo por Dentro. Boa noite, minha amiga Val. Boa noite, meu amigo Júnior. Estão aí preparados para mais uma live? Nesta noite, apenas nós três, com a ausência do amigo Paulo e do companheiro Dodi, que ia estar aqui conosco. Ele que é músico, infelizmente teve um imprevisto e marcará uma outra data para estar aqui conosco. Mas na noite de hoje, nós não poderíamos ficar sem uma grande surpresa. E foi a nossa amiga Val que preparou uma surpresa aí para todos nós. Não é isso mesmo, Val? Gostaria de falar um pouco sobre isso? É isso mesmo. Um músico varginhense também. Na verdade, ele não nasceu em Varginha, mas ele se criou em Varginha, então se considera varginhense. Vai trazer uma música muito especial para nós, vai fazer uma mini participação, o Cacá Negrete, né? Vai trazer a música Mutação para a gente falar um pouquinho sobre as provas que a gente escolhe durante a nossa existência, a nossa vida aí. Acho que vai ser muito legal. Vamos deixar a música para o final, Val? Sim, sim. Vamos sim. Ótimo. Então vamos começar com o Júnior abordando diretamente o tema da escolha das provas que está presente em O Livro dos Espíritos. E gostaria de lembrar ao Júnior de uma questão de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: quando na erraticidade é o período de intervalo entre uma encarnação e outra. É o período em que o espírito fica no mundo espiritual. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí os espíritos vão responder: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Júnior, muito me intriga esta resposta dos espíritos a Allan Kardec. Quer dizer, então, que o meu companheiro Milton, que participa das lives de domingo, ele tem razão quando ele diz assim: você não pediu para nascer, você implorou. E implorou, inclusive, pelos detalhes da sua existência física. É isso mesmo? Será que nós pedimos, olha, eu quero nascer naquela família, com aquele povo difícil, quero ter a sogra fulana de tal, quero passar por tal problema. É isso mesmo que acontece, Júnior? Boa noite, Francis. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, viu, Francis? É isso mesmo, caros amigos. O espírito, em regra, ele tem uma participação direta, pessoal, na escolha do gênero de provas. Antes de explicar mais profundamente essa questão, que eu demorei muitos anos para entender, só para uma dúvida também que eu tinha, e creio que muitos têm, em relação à diferença de prova e expiação. Já que o nosso tema é sobre a escolha de provas, a gente deve lembrar que a prova ela vem para nos avaliar, para nos examinar e para nos promover. Ao contrário que a expiação, ela trabalha, ela reeduca, mas principalmente resgata, pressupondo-se na expiação um erro, uma falta anterior. E como o tema é escolha de provas, o que dá para concluir com uma certa facilidade que a gente participa desta escolha, a expiação, em regra, não há essa participação, é sem consulta prévia à expiação. Mas retornando à questão 258, que o Francis já nos colocou para análise, a gente realmente, no estado da erraticidade, quando desencarnados, a gente participa, quando temos essa consciência, a gente participa nessa escolha do gênero de provas.
Muito me intrigou essa resposta dos espíritos. Mas o que é gênero de provas? Isso significa que nós seremos colocados numa situação em que ocorrerá um arrastamento para uma tendência negativa nossa. Mas lembremos sempre do livre-arbítrio. O arrastamento acontecerá, mas nós podemos ceder ou não a esse arrastamento. Então, por exemplo, uma tendência ao roubo, ao furto, então você pode escolher como gênero de prova vir reencarnar no meio onde, ao seu redor, ao seu entorno, haverá muitas pessoas com tendência ao roubo, que roubam, que furtam. Então, você vai se ver nesse meio, vai se encontrar nesse meio, porque você escolheu essa forma. Mas você vai ser um ladrão, você vai roubar, você vai furtar novamente? Aí estará a tua prova, a tua resistência a esse arrastamento em que você se viu inserido, em que nós estamos inseridos. A questão do dinheiro, do excesso do dinheiro, de muitos meios em excesso, você pode escolher um gênero de prova de ter muito dinheiro. E será que você vai fazer bom uso desse dinheiro? Isso cabe a cada um de nós, cabe a você, cabe a mim, cabe a todos esta escolha. Então, acho que o gênero de prova é isso, mas os acontecimentos específicos, não. Igual os espíritos falam, que no exemplo de Kardec, você passa numa rua, cai uma telha na sua cabeça, você fala, não, eu escolhi isso aí, era para cair a telha na minha cabeça mesmo. Então, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, não passam pela nossa projeção. Mas os grandes acontecimentos, sim, estaremos inseridos nesse cenário, e a resistência ao arrastamento, aí caberá a cada um de nós, e sempre é possível resistir às más tendências. Creio que seja por aí esse início, Francis. Acho que a Val vai nos dar um complemento, mas eu acho que é por aí esse início de raciocínio. Está muito bem respondida, Júnior. Nós vamos mandar um abraço para a Tati, para a Ellen, Sônia Nadaz, Maria Fátima, Maria Aparecida e Valene Cássia. Agora, olha só, Val, nós íamos fazer assim num sistema mais rigoroso, metódico, seguindo o Livro dos Espíritos, mas agora parece que me veio aí uma vontade de deixar o barco um pouco mais solto. E aproveitando que o Júnior falou de determinadas encarnações que acontecem sem a participação do futuro reencarnante, gostaria que você, Val, nos falasse um pouco mais sobre as chamadas reencarnações compulsórias, que são aquelas reencarnações em que o espírito é colocado numa situação, na maioria das vezes, a contragosto, e sem até saber do que é que irá tratar a sua futura existência. Poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Será que isso tem a ver com suicídio? Será que é sempre assim? Fale um pouco sobre isso para nós. Então, complementando, né, o que o Júnior está falando, isso tem tudo a ver com o que ele estava falando. Dependendo do adiantamento ou não do espírito, da moralidade que esse espírito consegue adquirir durante uma encarnação, ele vai poder, então, escolher ou não as provas pelas quais ele vai passar. Quando a encarnação é uma encarnação de um espírito consciente, isso vai acontecer, assim como o Júnior falou. Mas os espíritos que desencarnam inconscientes, ou seja, por suicídio, ou aquele cara que trabalhou... Lembra de Ghost, né? Do outro lado da vida, aquele bandido que matou lá o personagem principal, ele desencarna completamente sem consciência, né? Ele vai... tem até aquelas sombras que vêm pegá-lo aqui, claro que é tudo uma metáfora, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo. Esses espíritos, eles não têm ainda a consciência do bem, eles ainda estão ligados em muita coisa materializada, então eles não têm nem muita consciência da encarnação, da reencarnação. Então, quem cuida dele é a espiritualidade maior.
E é essa espiritualidade maior que vai trabalhar de uma maneira muito específica para que esses espíritos possam, então, evoluir. Porque nós estamos fadados à perfeição. Jesus disse, sedes perfeitos. Então, nós precisamos ser perfeitos. E mesmo com a contragosto, isso vai ter que acontecer, porque está na lei de Deus. A gente precisa evoluir. A nossa única grande missão é a nossa evolução. E quando a gente evolui, tudo que está ao nosso redor também evolui. Então, quando esse espírito desencarna sem a consciência do bem, sem a consciência de quem ele é, muito materializado, muito focado em coisas que não são as coisas de Deus, as coisas do amor, a espiritualidade maior precisa cuidar desse espírito e existe, então, a reencarnação compulsória. Aquele espírito, ele se desliga do corpo físico, vai para a espiritualidade e, então, a espiritualidade resolve onde ele vai reencarnar. Às vezes com uma mãe muito bondosa, com um pai muito caridoso, para ele aprender o que é bondade, o que é caridade, com esses pais. Aí a gente fala assim, nossa, mas aquelas pessoas tão boas, tiveram um filho tão rebelde, por que será? Porque foi a escolha deles também. Como eles são bondosos e caridosos, eles tiveram aquilo que o Júnior falou, a oportunidade de escolher as provas pelas quais ele vai passar. Isso também a gente vê no livro Nosso Lar, quando o Lísias vai reencarnar, ele faz toda uma programação reencarnatória com a esposa, que já tinha sido esposa dele, e vai reencarnar. E também quando a avó do Lísias, que não ia reencarnar, de repente escolhe voltar à vida terrena para poder receber aquela neta rebelde que queria voltar de qualquer maneira para a Terra. Né? Então, assim, ela escolhe, um espírito mais iluminado escolhe isso, né? Essa prova, e passar por todas as expiações que aquela neta teria quando ela tivesse uma reencarnação compulsória, porque ela era muito rebelde. Então, a reencarnação compulsória, ela acontece sim, acontece dessa forma. Também existe a reencarnação por missão, quando um espírito muito evoluído decide vir à Terra para poder cuidar um pouquinho da gente, né? Ele nem precisava mais reencarnar aqui, mas ele decide vir para poder mostrar para a gente algumas coisas. Muitos ficam famosos, outros não. Outros fazem trabalho de formiguinha e ninguém sabe que ele é um espírito super evoluído. Ele está ali no meio de todo mundo, se mistura com todo mundo, como se ele fosse um espírito normal. Às vezes nem ele tem essa consciência de ser algo, mas ele é um espírito mais elevado. As pessoas olham para ele e falam, nossa, você tem luz. Aí a pessoa nem sabe muito bem que tem luz, porque a missão dele era aquela ali, pequenininha mesmo, e de desenvolver aquele caminho, mas é um espírito que vem em missão. A gente tem muitos espíritos em missão na Terra. Então, escolhe também voltar aqui sem ter essa necessidade, e aí ele não tem provas, ele não tem expiações, mas ele vai com isso aprendendo a se aperfeiçoar, aprendendo a evoluir. Né? Existe, então, essa reencarnação compulsória e existe também essa por missão, que são os dois extremos. E o meio do caminho é o que o Júnior falou, aquela em que o espírito pode escolher as provas pelas quais ele vai passar. Também existem escolhas no nosso percurso, né? Existe a escolha pregressa, antes da gente encarnar, que são essas grandes aí que o Júnior falou, e no meio do caminho da nossa encarnação, nós vamos fazendo escolhas também. E muitas vezes a gente muda aquela que a gente fez lá em cima, pela nossa teimosia ou pela nossa evolução. A gente pode ter escolhido uma coisa bem difícil e pelo nosso trabalho tão bonitinho, a gente pode mudar aquilo e transformar aquilo num caminho mais bonito, menos tortuoso. Tem um exemplo disso, que é o irmão mesmo do Chico Xavier, que escolheu vir e passar 12 anos em coma antes de desencarnar. Mas como ele trabalhou muito ajudando o Chico, recebendo as pessoas na loja dele, tudo isso, ele teve essa parte do coma abreviada e ele desencarnou assim que ele ficou doente. Quer dizer, existem aí também essas possibilidades da gente mudar aquilo que a gente programou antes de vir, pelas escolhas que a gente faz durante a nossa encarnação. Muito bem, Val. E olha só, eu me lembrei de um trecho de uma palestra do Raul Teixeira, em que ele fala de 4 programações que normalmente nós fazemos antes de renascer. Uma delas seria o berço, a família em que iremos renascer. Uma importantíssima seria relacionada à profissão, a outra seria relacionada a um casamento, a um futuro casamento. Evidentemente, nem todos
fazem todas as programações. E, por fim, a outra programação tem a ver com a morte, a data aproximada da morte e o gênero de morte. Mas olha só, nós vamos fazer uma pausa, porque chegou reforço aqui para o nosso pelotão, que é o Fábio Papali. Não havia confirmado a presença dele, mas pôde comparecer. Vamos aproveitar também para mandar um abraço para Camila Machado e para o Mauri Trolés. Aliás, Camila, vou fazer um convite para você aqui ao vivo. Vamos participar de uma outra live aqui conosco. Pode ser no domingo, às 18 horas, ou numa quinta-feira, às 21 horas, tá? Você está convidada e será um imenso prazer para todos nós ouvi-la uma vez mais. Mas, Fábio, eu estava citando, você já vai começar respondendo aqui, hein, Fábio? Já vamos colocar você na berlinda. Nós estávamos falando de um trecho de uma palestra do Raul Teixeira. Você acompanhou? Sim. Então, Primeiro, Raul fala. Primeiro, olá, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Boa noite a todos. Camila Machado Boa me noite, animou Fábio. muito. Bem-vindo. A Camila Machado me deu muito ânimo. Quando eu vi ela na live que ela participou, porque eu vi que eu, como mais velho da turma aí, né? Eu vi que valeu a pena a gente investir na doutrina espírita, que a mocidade está cada vez mais forte e muito esclarecida, graças a Deus. Sinal que a doutrina espírita segue avante cada dia mais forte. Maravilha, mas ouvi sim, Francis. Uma boa noite a você. O comentário da palestra do Raul aí. Então, o Raul fala dessas programações do berço, do casamento, da profissão e da morte. Os amigos aqui, a Val e o Júnior, já falaram um pouco a respeito disso, mas gostaria que você abordasse mais o assunto das reprogramações, porque muitas vezes uma determinada programação pode falir durante o percurso. Por exemplo, quantas pessoas se separam? E aí, como é que fica a programação no que diz respeito ao casamento? E com relação à profissão, existem pessoas que durante uma existência, às vezes exercem 10 profissões. A pessoa vem, ela se forma em medicina, trabalha como médico, se candidata a vereador, vira político, e no final vira advogado, vai fazer um outro curso, ou parte para o campo da música. Como é que ficam estes rearranjos diante da espiritualidade? Olha, infelizmente, é o que a Val estava explicando aí. Existe a programação que nós fazemos, um planejamento, quando nós temos consciência para isso, condições para isso, nós escolhemos e as provas, o que é melhor para a nossa evolução. E existe as reencarnações compulsórias, onde as pessoas, os espíritos maiores, escolhem por nós. Mas, infelizmente, nós somos como o André Luiz, nós não somos espíritos completistas. Então, geralmente, nós furamos a nossa programação. E onde a gente mais fura, e eu gosto muito da opinião do Richard Simonetti, que ele é bem objetivo, apesar que alguma ala espírita não concorda muito com ele, não, mas eu gosto muito dele e concordo plenamente com ele. O Simonetti, e eu faço aqui as palavras dele, né? E a gente sempre falha, principalmente no casamento. Por quê? A gente acha que vim aqui na Terra para ter a felicidade suprema, eterna. E não funciona assim. E o que é mais... Por que a gente falha mais no casamento? Por causa do
sexo livre. Então, muitas vezes, nós programamos que vamos nos encontrar com alguém e aquela pessoa será a nossa companheira no casamento. Porém, na mocidade, na adolescência, na juventude, a gente engravida uma moça e resolve casar com ela. Isso, por exemplo, nós programamos que vamos encontrar com uma pessoa lá por volta dos 25 anos. Com 20 a gente engravida uma moça e resolve casar com ela. E aí? Quando beira lá para os 25 anos, a gente cruza com a pessoa que a gente havia planejado a nossa reencarnação. E vem o conflito, o que fazer? Então, nós precisamos entender que nós somos espíritos responsáveis pelas nossas escolhas. E temos que assumir as consequências dessas escolhas. E às vezes, o casamento que nós fizemos aos 20 anos com aquela moça que nós engravidamos, tá maravilhoso. Tá dando tudo certo. Não tem motivo nenhum para que a gente possa abandoná-la. Então, olha a complicação. Nós tivemos a escolha de casar ou não casar. E resolvemos casar. Nós gostamos da pessoa, a pessoa gosta de nós. E aí, quando bate o olhar na outra criatura, vem a recordação inconsciente do planejamento que nós fizemos lá no plano espiritual. Então, é preciso pesar muito as consequências dos nossos atos, porque planejamento é uma coisa, execução é outra. E se nós nos desviamos no caminho diante do planejamento, é preciso arcar com as consequências desse desvio. Então, não é simplesmente, agora encontrei a minha alma, a minha algema, né? A minha alma gêmea. Na realidade, no planeta Terra não tem alma gêmea, tem algema, né? Aí, a gente simplesmente abandona aquela pessoa, muitas vezes ao descaso, à irresponsabilidade, porque acreditamos que foi planejado no plano espiritual e não pode ser modificado. Então, nós precisamos ter essa consciência de que tudo pode ser mudado. Com exceção, muitas vezes é mais difícil mudar as expiações. Por exemplo, quando a gente suicida, dá um tiro na cabeça, e vai aparecer uma doença em consequência daquele tiro na cabeça que nós demos numa vida passada. A gente pode até mudar isso com muito trabalho, com muito amor, mas é mais difícil, porque está impregnado no nosso corpo espiritual. Agora, planejamento de casamento e de profissão, por exemplo, é muito comum ser alterado. Mas a gente precisa ter essa consciência de que a partir do momento que você escolheu, você tem que ter responsabilidade em cima da sua escolha. Para que você chegue no plano espiritual não pior do que você chegou aqui. Ah, mas então eu sou obrigado a ficar com aquela pessoa que eu casei simplesmente porque eu engravidei? Não. Mas você precisa saber que você tem responsabilidades afetivas
vibratórias e responsabilidades físicas das leis da matéria. Então, não é simplesmente o abandono. Tudo você modifica. Ah, mas então eu posso, não deu certo, posso abandonar essa pessoa. Não abandonar, né? Mas seguir de uma forma que seja menos prejudicial para ela e menos prejudicial para você como espírito. Porque senão você transforma o seu planejamento numa carga pior do que aquela que você gostaria de obter no planeta Terra. Não sei se ficou claro. Se não ficou, pergunta. Tá certo, Fábio. Olha só, o Fábio nos chamou a atenção para este lado da responsabilidade diante dos relacionamentos afetivos. De fato, muitas programações encarnatórias são modificadas por conta do nosso livre-arbítrio enquanto seres encarnados. E ele ressaltou muito esse lado aí de você mudar aquilo que foi planejado, fazendo de maneira diferente e pior do que o planejamento, o que acarreta alguma responsabilidade. Mas agora vou dirigir aí ao meu amigo Júnior. Júnior, existe outro lado também da mudança do planejamento, acredito eu. De certa forma, já foi falado aqui sobre o irmão do Chico. Eu me lembro de uma outra história que todos no movimento espírita conhecem, do indivíduo que tinha na programação encarnatória perder um braço durante um acidente numa fábrica em que trabalhava, e no momento em que ocorreria a perda do braço, perdeu apenas um dedinho. Não é o Lula. Não é o Lula. Em suma, o Júnior, gostaria que você falasse sobre a mudança do planejamento para melhor. E aí eu vou até arriscar aqui. Será que nós podemos mudar o nosso planejamento encarnatório para melhor no campo da morte? Sim, sem dúvida. Nós podemos ter a programação de morrer com câncer, ou morrer num acidente aéreo e desencarnar em casa tranquilamente, em razão de merecimentos. Pode haver moratória também, ganharmos um tempo a mais de vida durante a existência material. Isso foi abordado na obra E a Vida Continua, de André Luiz. Mas o que eu gostaria de arriscar é o seguinte: será que nós podemos mudar o planejamento encarnatório para melhor no que diz respeito aos relacionamentos afetivos e no que diz respeito à própria profissão? Será que sempre que nós assumimos fazer uma coisa e fazemos outra, nós estamos adquirindo maior responsabilidade diante das leis cósmicas? Ou será que não é bem assim? Já que a misericórdia divina jamais pode faltar. Gostaria que você comentasse a questão. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas gostaria de ouvir a sua. Sem dúvida. Quanto mais discernimento nós temos, quanto mais consciência, nós também temos mais responsabilidade. E o livre-arbítrio sempre está presente, sempre prepondera. Eu costumo dizer que Deus não desce até nós para errar conosco. Se nós erramos, erramos sozinhos. E quando acertamos, é porque nós subimos até os desígnios de Deus para acertar. Então, é possível, sim, como o Fábio disse, você se desviar para o lado pior, para o lado errado, mas também é possível o desvio, você fazer um papel diferente do que estava programado, mas fazer melhor. Você pode abreviar ou aumentar aquele tempo mais ou menos programado para a sua existência. Você pode fazer um bom uso de uma profissão ou pode optar por outra e tenha mais êxito ainda. Estou falando, obviamente, em termos morais e espirituais, não em financeiros. Então, essa mudança pode ocorrer.
em relação ao campo afetivo, como você mencionou. Eu estava programado para vir com uma pessoa, mas por alguma escolha minha, eu nem encontro essa pessoa, mas encontro uma outra e com ela tenho um comportamento cristão adequado, de família. Então, aquela outra pessoa fica com uma encarnação. Nós vamos ter muitas mesmo. O importante é fazer a escolha certa no momento em que estamos. A escolha tem que ser certa. Eu até dou um exemplo bastante interessante, que quando a gente vem já com um tempo previamente, mais ou menos demarcado de vida, você está programado para viver em torno de 70 anos. É como se a gente tivesse um tanque de gasolina para fazer um percurso em um automóvel. Você pode percorrer 500 quilômetros, pode percorrer 400 ou até 700, depende de como você vai dirigir. Você vai ligar o ar-condicionado, você vai pegar um caminho mais longo, mais tortuoso, de estrada pior. Então, com a mesma gasolina, ou seja, com a nossa mesma energia vital, a gente pode ampliar muito mais a nossa existência, fazendo bom uso das ferramentas que nos foi dada aqui e agora. Ainda que desviemos do planejamento, que nós mesmos participamos dele, como nós dissemos no início, como eu disse no início, nas provas, nós tendo consciência, a gente participa das provas. Mas se a gente se desvia delas, mas continua fazendo um papel cristão, de acordo com as leis divinas que estão na nossa consciência, não tem problema algum. Teremos oportunidade de passar por estas outras provas e até expiações em próximas oportunidades. O que está na nossa contabilidade espiritual está lá. E ninguém vai mexer além de nós. Porque a conta divina é exata, é correta, é justa. Então, vamos procurar sempre fazer escolhas certas, que Deus nos plantou aonde que era para nós estarmos mesmo. Se a gente mudar, é por nossa conta. Então, mudemos para melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí, Francis. Não sei se você vai concordar comigo. Não, muito boa a sua colocação, porque mostra que nós não estamos escravizados a uma programação que fizemos lá na espiritualidade, né? Algumas pessoas, inclusive, dizem que nós, espíritas, acreditamos num destino inexorável. E isso não é verdadeiro, porque não há esse destino, assim, pré-determinado. Nós podemos modificar o tempo todo as ocorrências da nossa existência de acordo com o uso que façamos do nosso livre-arbítrio. E podemos modificar para melhor, como você colocou. Inclusive, no que diz respeito à profissão, a pessoa foi tão correta, ele seria um operário durante toda a existência, mas foi tão correto, adquiriu tanta competência, ajudou tanta gente que acabou se tornando chefe da repartição. E será que isso sempre é uma programação? Não necessariamente, né? As pessoas acabam, às vezes, adquirindo determinadas conquistas durante a sua existência física, não em razão do destino que foi feito, que foi traçado, mas em razão daquilo que fizeram com as suas próprias existências. Isso vale para o campo profissional, para o campo afetivo, para a própria saúde física. Agora, Val, tem uma questão aqui que me deixou bastante intrigado. A questão 266, Allan Kardec perguntou aos espíritos: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E aí eu gostaria de perguntar a você, antes de nós renascermos, nós escolhemos as provas menos dolorosas ou não? Então, como a gente falou no início, como o Júnior colocou muito bem, os espíritos que conseguem ter essa escolha das provas são os espíritos que têm mais consciência. E se ele tem mais consciência, ele vai querer fazer com que os débitos dele, ou os débitos que ele acha que tem, as culpas que ele tem, sejam diminuídos o mais rápido possível. Então, pelo contrário, os espíritos escolhem as provas mais complexas,
E muitas vezes a espiritualidade tem que vir, né? Aqueles amigos espirituais falam assim: peraí, calma, isso aqui, ó, parece fácil, mas depois que a gente está encarnado, isso se torna muito complicado. Então vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Vamos colocar essa outra aqui também, ó, que isso aqui vai ser tranquilo para você e tal. Então a gente tem essa consciência, né, de escolher sempre as provas mais difíceis e não as mais fáceis. Quanto mais consciência a gente tem, mais a gente quer resolver os nossos problemas, as nossas imperfeições morais, e por isso a gente vai escolhendo as provações mais difíceis. E durante a nossa vida, a gente está numa constante mutação. As nossas escolhas vão levando a gente a isso, aquilo, e mesmo que a gente escolha uma prova muito difícil, às vezes a gente dá conta daquela prova, e aí a gente tem oportunidades de passar por uma fase muito tranquila, muito boa, porque as mutações vão acontecendo constantemente no nosso caminho. Por isso a gente precisa ser metamorfose o tempo todo e nunca ter uma opinião fixa, né? Sempre modificar. A partir de coisas que a gente ouve, que a gente estuda, a gente precisa ir modificando a nossa maneira de pensar, porque a gente ainda é muito pequenininho. O que a gente sabe é uma gota dentro de um oceano de saber. Então, a gente precisa estar sempre aberto para que a gente aprenda coisas novas e para que a gente se modifique. E assim, só falando sobre a questão do casamento, eu acho que pode haver uma programação de casamento e que você não fique apenas com uma pessoa, que você tenha que ficar com mais de uma pessoa durante a sua vida. Muitas vezes a sua missão com uma pessoa vai até um certo ponto da sua vida, e depois você tem outra missão em outro lugar. Eu acho que isso também vai depender muito dos espíritos envolvidos e das escolhas que eles fazem antes e durante a programação. Então, muitas vezes você quer continuar com aquele espírito, mas ele não quer mais. Então, assim, a escolha dentro de um relacionamento, seja de casamento, seja de amizade, ela não vem só de um lado, ela não é unilateral, ela é bilateral. Então, muitas vezes, aquilo que realmente eu gostaria, até por conta de atitudes que eu tomei, e foi aí também minha escolha tomar aquelas atitudes que desagradaram o outro, fazem com que a gente se desencontre no meio do caminho. Mas a gente sempre tem uma nova chance de se reencontrar, e eu acho que isso é muito positivo. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente escolhe geralmente as provas mais difíceis para poder, então, resolver os problemas mais complexos que a gente possa ter, quanto mais consciente a gente é. Bacana, Val, muito boa a sua resposta. O Fabinho, a Val, ela é casamenteira, viu? Não é não, Val? Eu percebi que ela está procurando um jeitinho. Eu percebi que ela está procurando um jeitinho de arrumar mais um companheiro. Não, agora eu não quero. Agora eu tô viúva, agora eu tô de boa aqui, tranquilo. Viúva é quem morre. Então, mas está muito presente. Nós vamos nos aproximando do final. Eu gostaria que os amigos agora, os três, o Fábio, o Júnior e a Val, comentassem uma frase do Chico e colocassem para as pessoas o que nós podemos fazer agora para melhorarmos aquilo que nós programamos. Porque nós já concluímos aqui que não estamos escravizados a um destino previamente traçado. Na verdade, o que ocorre na nossa vida é uma construção daquilo que nós fazemos o tempo todo. Não só antes da nossa reencarnação atual, mas que nós estamos fazendo agora. Porque como é que eu vou acordar amanhã? Será que depende da minha programação ou será que depende do que eu fizer hoje, da minha predisposição? Será que eu vou me levantar e vou começar a xingar todo mundo, não vou cumprimentar o vizinho, vou chutar o cachorro? Ou será que eu vou me levantar de bem com a vida, vou procurar sorrir e cumprimentar as pessoas? Então, as ocorrências do meu dia, acredito eu, vão depender muito mais das minhas predisposições atuais do que da minha programação passada. E tem uma frase do Chico que vai mais ou menos nesse sentido. Quando o Chico Xavier diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Gostaria que você desse a sua mensagem final, antes de nós apresentarmos a música do Kaká. Fábio. Olha, eu acho que o segredo da existência é o que Jesus pregou.
Nós não temos que ficar preocupados se eu planejei ou não planejei. Porque senão a gente vai ficar, como você falou, Francis, amarrado demais, engessado demais. O segredo é que você faça tudo com muito amor. Então, estou casado com essa pessoa. Ah, eu planejei? Não interessa. Faça o seu casamento, o seu relacionamento com muito amor. Ah, eu planejei ser advogado e sou mecânico. Não tem importância. Faça com muito amor. Porque independente de com quem você está, onde você está, se está difícil, se está fácil, se aquele companheiro ou parente que convive com você é adversário ou não, se você colocar o amor como a ideia central para que você progrida, está resolvido o problema. Ah, mas aquilo que ficou para trás é o que o Chico disse. Eu não posso voltar atrás nessa existência, muitas vezes, e corrigir as coisas que eu gostaria, mas eu posso começar agora. Então, se até agora eu olhei para os outros, para a minha profissão, para o lugar onde eu estou, meio que revoltado, indignado, não era isso que eu queria ser de outra profissão, não pense assim. Faça, dedique-se no seu posicionamento, onde você estiver, com quem você estiver, na profissão que você estiver, com muito amor, e as portas se abrirão, e você vai se sentir melhor com você mesmo, com o universo, e conseguirá fazer um fim diferente e melhor, e quem sabe até melhor do que aquilo que você havia planejado. É isso. Bacana. Júnior, você que tem muita experiência de vida também, você já foi músico, alguns não sabem, já foi cantor, Pierre Braga, teve uma dupla sertaneja, trabalhou com a música durante vários anos, depois foi policial. A sua vida já passou por inúmeras mutações, não é verdade? Eu não o conheço assim tanto, mas sei que a sua vida já passou por inúmeras mutações. Gostaria que você desse o seu recado baseado na sua experiência de vida, pois com toda certeza agregará muito também. É verdade, muitas nuances, muitas fases numa existência só. E ainda tem mais, ainda tem muita coisa por vir. Porque o destino somos nós que o fazemos, nós que o traçamos a cada momento. Somos artífice, construtores do nosso próprio destino. E nós, outro dia até com esse comentário do Francis, lembrei de um amigo me perguntando, mas Júnior, quantas vidas você já teve? Por que você foi na última? Eu falei, não sei e não procuro saber. Eu sei que eu estou na minha melhor versão hoje. Hoje eu estou na minha melhor versão e vou procurar aproveitá-la da melhor forma possível. Como o Francis mesmo disse, eu já fiz um tanto de coisa, algumas fui bem-sucedido, outras não, mas a gente tem que ter coragem de mudar, mas com bastante consciência para mudar para melhor, aproveitar essa dádiva que é a nossa atual existência. E só para falando uma outra frase do Chico, para finalizar o raciocínio, a gente está falando de expiação, de prova, não fique pensando que a lei de Deus, a justiça divina, é dente por dente, olho por olho, porque em regra não é. Isso só será o último caso. Porque se a justiça divina bater a sua porta para lhe cobrar sua dívida, e você estiver trabalhando no bem, no caminho certo, ela vai virar as costas e não vai te cobrar.
nesse momento. E quando voltar, vai voltar mais suave, porque o trabalho no bem também é um resgate, e é o melhor possível, muito melhor do que as expiações. Então, vamos aproveitar nossa existência atual, se tiver que mudar, mude, mas sempre pensando no outro, sempre pensando no bem, com bastante consciência em tudo que a gente faz. Obrigado, Francis. Maravilha o seu posicionamento, nos mostrando que a lei divina, de fato, é misericordiosa, né? Sempre estende as suas mãos quando estamos em apuros. E eu me lembrei até de uma passagem do próprio Chico Xavier no Pinga Fogo, que foi feito na década de 70 pela TV Tupi, em que ele fala do antigo desquite, né, que era a separação, o divórcio não era ainda regulamentado. Ele fala que seria natural que houvesse o divórcio, porque não julgava apropriado as mulheres que tinham um marido serem chamadas de concubinas. Achava ele um termo depreciativo. Então, dizia o Chico, na década de 70, olha só, que seria natural que houvesse o divórcio, né, para aqueles casos em que a pessoa recorresse a uma moratória, quando não estivesse mais dando conta. Olha como o Chico, há 50 anos, né, já tinha um posicionamento extremamente avançado. Né? Maravilha o posicionamento do Chico. Depois nós vamos procurar esse trecho do Pinga Fogo e vamos tentar postar na nossa página. Agora, Val, olha só, me fala uma coisa. Você é terapeuta, professora de literatura, cantora, o que mais que você é? Você também já passou por tudo, né? Gostaria de falar um pouco sobre isso também, sobre essas mutações aí. Aliás, eu pergunto, o que você programou antes de nascer? Então, assim, o meu sonho era ser bailarina, né? Eu fui bailarina durante muitos anos, no princípio da minha vida, assim. Minha mãe falava que eu ficava na frente da televisão, olhando as bailarinas, imitando. Então, eu dancei balé durante muito tempo e a música sempre me acompanhou, né? Durante as peças de balé que eu dancei, eu fui professora de balé junto lá aos meus alunos. Mas como eu era muito pobre, eu não pude fazer faculdade de dança, só tinha particular na época, enfim, fui fazer letras e continuei sendo professora, amo ser professora, eu acho que eu sou professora. Comecei curso de arquitetura, fiz até a metade, aí meu filho passou no vestibular, fui fazer faculdade, eu tranquei, e eu tenho certeza que se eu terminar o curso de arquitetura algum dia, eu vou ser professora de arquitetura, né? Eu vou trabalhar dessa área, porque ensinar para mim é alguma coisa assim maravilhosa, porque quando eu ensino, eu aprendo. E aprender, para mim, é muito positivo, né? E, então, sou terapeuta, e nesse caminho do espiritismo, que foi o meu início, e aí vieram as terapias, vieram os cursos de terapia que fizeram com que eu fosse me tornando cada vez mais consciente, eu agora tenho uma busca de mim mesma muito maior. E os acontecimentos da minha vida, os meus casamentos, né? Meu primeiro marido, eu tive 3 filhos, com o meu segundo marido me contribuiu para poder criar os meus filhos durante um tempinho. Aí a gente acabou se separando também e apareceu o Paulinho, né, que foi uma luz divina na minha vida, assim. Foi um amor que não foi, é um amor que não tem explicação e foi por tão pouco tempo, né? Eu tenho uma amiga que ficou viúva mais ou menos na mesma época que eu, e ela viveu 30 anos com o marido dela. E ela falou para mim uma coisa assim que me deixou pensativa. Ela falou assim: Val, eu acho que você viveu, nos anos que você viveu com o Paulinho, muito mais intensamente do que os 30 anos que eu vivi com meu marido. Eu deveria ter aproveitado mais. Eu não posso falar isso com o Paulinho, porque eu aproveitei tudo. Todos os instantes e minutos da nossa existência foram muito bem aproveitados. Até os momentos difíceis foram bem aproveitados. Então, assim, foram muitas vidas numa vida. De verdade, quando eu olho para trás, parece que foram muitas existências numa só existência, porque em cada momento eu era uma pessoa diferente, em cada momento eu fui mutação, em cada momento eu fui metamorfose, e eu busco ser metamorfose sempre. E a maior busca é pela consciência plena, né?
Tem até uma frase aqui da Joana de Ângeles que eu queria ler, ela é muito grande, não vou conseguir falar decorado. Ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Por isso, não se julga, não se justifica, não se acusa, não se culpa, apenas descobre-se. E eu costumo dizer que eu sou uma buscadora, e eu busco me descobrir a cada momento, né? E eu acho que nesse caminho, eu estou indo por um caminho bacana, eu quero continuar nele. E buscando sempre ser mutação e buscando cada vez mais consciência na minha vida, com minhas quedas, com as minhas, né, levantando depois das quedas e continuando o meu caminho, errando e acertando. A gente está no mundo de provas, a gente vai ficar reprovado em algumas e vai ser bem sucedido em outras. O importante é a gente levantar a cabeça e seguir em frente e buscar sempre a consciência. E viver muitas vidas numa vida da melhor maneira possível, aproveitando o máximo possível de tudo. Agora, além de professora, eu também sou diretora do curso, eu sou coordenadora do SPA, então, assim, tenho a responsabilidade sobre um grupo de pessoas que são profissionais maravilhosos, e isso é muito legal. Então, tem mais coisas acontecendo, como o Júnior falou, e muitas por vir, se Deus quiser. Com certeza, Val. Bom, adorei a live de hoje, foi extremamente assim leve, posicionamento de vocês muito bacana. Muito obrigado, Otávio. Um abraço a você. Ellen, boa noite, muito obrigado. E agora chegou o momento artístico da nossa live, já que a Val chamou o Cacá Negrete para uma apresentação. Primeiro tem uma mensagem dele a todos nós. Vou colocar a mensagem primeiramente. Quando que ele gravou isso, Val? Tem 2 meses, mais ou menos, que ele gravou. Foi assim que a gente começou o projeto, eu pedi a ele docemente, né, se ofereceu a fazer. Agora, esse videozinho ele gravou há 2 semanas. Foi pertinho agora para apresentar junto a nós. Vamos colocar o vídeo, então. Quero mandar um forte abraço para meus amigos aí do Espiritismo por Dentro, para o Júnior, para o Francis, para a Tati e para a Val. Sou o Cacá Negrete, que fez aquela música Mutação. Bacana, Cacá. Muito obrigado a você. Bacana demais. E agora temos aí a bela canção do Cacá Negrete. Mutação, não é isso, Val? Isso, Mutação. É dele e do Henrique Fadel, eu acho, que é o outro autor. Vamos ouvi-la, então. Gravado lá na casa da Val. Lá no nosso jardim.
teu coração, no divino amor. Maravilha, muito obrigado a você, Cacá. Muito obrigado por essa excelente gravação. E essa música aí, acho que extremamente inspiradora, né? Nós vamos levá-la e vamos procurar mudar para o divino, para o amor, né? Esse nosso coração cigano, não é isso, Val? Um abraço a todos, excelente noite. Até domingo. Tchau, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo a todos. Um abraço.